Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a desenvolvendo força para conter o raciocínio da vazão da produção de questões, né, de é, de forte é, contração, de fortes contrações para com a razão de ter submissão a uma apenas, né? Então é muito difícil escolher um, tá? Só que quando a gente vai recebendo conselhos, você recebe conselhos. Se você for capaz de acreditar no conselho que você recebeu da pessoa preparada para te dar o conselho, sobre as escolhas, você vai considerar o conselho e vai escolher a que é melhor diante dos conselhos que você tem. É claro que as escolhas, elas, elas são diferentes para todos os seres humanos, né? A gente tem escolhas diferentes para todos nós. Mas existe um ambiente virtual que a gente considera como a virtude do ser humano. E nesse ambiente, que é o coeficiente da consciência do ser humano, que o mundo do sonhar, do intelectualizar, o mundo do leitor, do assistidor, do escutador, mundo sensível do ser humano, né? O lado interior dele, aquilo que advoga por ele. Esse mundo é a virtude, e o que você organiza nele é com base nas reações que você tem. Só que existem reações que são mal interpretadas e às vezes se você considerar essas reações como verdadeiras, você começa a ficar psicologicamente, conscientemente abalado, com medo, com várias coisas que você não deveria ter, porque você está se aconselhando, né? Você está recebendo conselhos de falsos profetas, falsos professores, né? Os professores estão sendo alguns amigos, algumas pessoas piratas farsários, né? Estão roubando seu tesouro, que é a sabedoria, é a realização da sua virtude, né? Então, para um professor se tornar um professor, ele precisa de se entregar, academicamente falando, ao sabor do saber e desenvolver vontade de que os outros saibam daquilo que ele sabe, para que todos vivam sobre essa crença e ele se torne alguém requisitado, alguém que é excludente, alguém que é um ancião, né? Que você busca dele saber uma corregência, né? E isso vale para todas as áreas, desde a medicina, desde as áreas humanas, biológicas, todas as áreas.
Até as áreas que você acha que não existe academia de estudos para ela, vale. Porque até nas áreas dos animais existe essa virtude. A virtude é você acreditar no seu ser, em ser aquilo que você nasceu para ser, e não se desconfigurar daquilo que verdadeiramente você nasceu para ser. Essa é a maior virtude e que todas as religiões vão defender com unhas e dentes, né? Então, se você tenta desviar disso com objeção àquilo que você está sendo sofrendo da construção da consciência a partir de falsos professores dessa realidade, porque a virtude é o bem maior que toda a vida pode encontrar, porque é a organização precisamente e convictuamente, consistentemente, reciclicamente de se autuar-se em si por ser aquilo que pertence enquanto é. Então é uma autoridade, é uma necessidade e é um favor para a vida, né? Bom, e a regência disso encontrou um local seguro com muita luta durante muitos anos, porque conseguimos provar para as autoridades, com muita luta, de que valia a pena se sacrificar para organizar academicamente o saber. E o saber, ouça bem, o saber transformou toda a realidade, né? E a realidade hoje em dia ela é bem vista e, e bem condicionada pelas regras que vieram por intermédio dessas raciocínios e razões sensitivas, né? Então a organização, a ordenação, ela tem ela é um caminho que leva todos nós para o paraíso de ser, né? E aí tem gente que gosta de acordar encrencando com essa ideia, né? Testando hipóteses, elaborando contras, informações, fazendo as ciências, mas de uma maneira um pouco assim, é, efluente. Sabe o que seria isso? Uma ciência efluente? É uma ciência que desvia a necessidade da ciência, a prática da ciência, para um caminho de administração de recursos em função de sua tese, de sua defesa, de sua ciência, né? Então tem muita ciência que é maldosa. Existem ciências aí que estão sendo feitas apenas para servir, tá, como protestos e não como escalas da virtude humana para servir os humanos. Então, quando você faz ciência para protestar, você está ridicularmente ofendendo toda
a cultura religiosa, a cultura acadêmica, a cultura do senso de elevar todos nós ao caminho da virtude. Porque a virtude é escolher, só que todos nós temos escolhas diferentes. Porém, quando a gente tem em um contexto, um ambiente imaterial lógico para treinar escolhas, a gente tem uma certa predileção, um certo vetor entre nós que tem uma certa comunhão para todos aqueles que levam a sério, né? Então a gente consegue fazer a separação do joio do trigo entre esses candidatos, né? Mas é claro que a gente precisa garantir, né, condições de estudos para todos, que isso é um desafio e tem pessoas que alegam que isso não é feito, mas existem alegações que são feitas por razões inequívocas, isso e aquilo. Então existem várias séries de problemas até então, porque ser humano ele ele às vezes é duro para ele admitir certas coisas, né? Mas pensando nesse lado oculto do ser humano e nesse lado de desocultar em solução, em administração e paciência, né? Eu acho que o ser humano ele acredita que um dia ele vai conseguir, né? E isso em momentos estranhos de ser, ele pensa ele pensa nisso. Isso é uma forma de dele ter esperança em ser melhor hoje, né? Mas eu já penso o seguinte, né? Eu penso assim, ó, a melhor escolha é a diversão. Mas a diversão, ela não é ser bobo, ser otário, ser, ser escolher errado, né? A diversão é você ter um objetivo e sentir que o que você está fazendo está levando ao objetivo, né? Então, essa é uma diversão, né? Você consegue advertir você, né, de que existe um propósito em que você está fazendo, porque você consegue ver o objetivo a partir daquilo que você toma. Isso advertidamente te traz benefícios, né? Isso faz que a escolha seja plena. Então, quando eu estou estudando, eu estou escolhendo as questões, eu escolho uma errada, eu, eu escolho porque eu acreditei que ela era certa. Mas isso não é triste, porque eu consigo advertir a mim sobre o erro, né? Então isso é divertido, né? Eu consigo conhecer o desvio que eu tive sobre a melhor escolha, né, nesse caso, né? E consigo dizer a mim mesmo, olha, sobre as questões, né? Sobre essa questão, sobre o desenvolvimento profissional desse coeficiente lógico, você não conseguiu visualizar essa noção. Então, olha só, você pode arrecadar essa noção, né? Então, esse arrecadamento, ele é uma virtude, né?
Então, por mais que todas as pessoas não tenham condições de escolher meios para escolher caminhos, né? A melhor forma de viver é você tentando e retentando escolher a melhor coisa, né? E uma das melhores coisas é a diversão. Divertir é muito mais do que parece. Divertir é muito mais do que parece. Bom, então vamos continuar fazendo questões agora de morfologia da língua portuguesa, né? Nós estamos estudando a morfologia dos verbos nessa seara de morfologias da língua inglesa, da língua portuguesa, da gramática. A gente está resolvendo questões, a gente já estudou a morfologia dos verbos e está resolvendo questões sobre ela, né? Se isto te convier, fazer rapidamente. Faze, né? Faze rapidamente. Assinale a opção que mostra formas que repetem os mesmos tempos verbais e as mesmas pessoas dos termos sublinhados. Se isto te convier, convier é futuro, né? Se isto te convier, faze. O verbo fazer, eu faço. Te convier, acho que é segunda pessoa, o te, vos faze, tu faze. Chega, acho que não, porque eu acho que a mãe aqui é você colocar o tu na frente. O tu ou vós. Se isto te convier, se isto tu te convier, tu convier, te convier. Fase, né? Aqui, ó, fase. Tu faze, ele faze, não. Eu faze, não. Tu faze, né? Tu chegue, tu coloque, tu tenha, tu põe, tu vê. Convier. Assinar a opção que mostra formas que repetem os mesmos tempos verbais e as mesmas pessoas dos termos sublinhados. Tempo verbal e pessoa. Se isto te convier. Então, segunda pessoa. Chegar. Colocar. Acho que não, acho que não. Tiver. Tenha fase. ah, por. Se isto te por. Não vir, põe. Não. E a letra C? Não, a letra E.
Vamos ver por quê. Convir, vir e ver. Olá pessoal, professor Jean Aquino, Língua Portuguesa e Redação ao seu dispor. Faremos agora a correção de uma questão da banca FGV 2025 TCE. Vamos a ela. Temos aqui uma questão em cujo enunciado se lê o seguinte: se isto te convier, faze rapidamente. Assinale a opção que mostra formas que repetem os mesmos tempos verbais e as mesmas pessoas dos termos sublinhados. Se isto te convier, isso é um verbo empregado no futuro do subjuntivo. Se você vir, letra E. Ixi, ele fala o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Subjuntivo é uma dúvida, né? Uma dúvida de algo que vai fazer futuro. Tiver. Ah, tiver também daria. E na sequência ele faz o faze, que é um verbo no imperativo, assim como ver. Resposta, letra E fase é um verbo no imperativo, certo? Que isso? Não é possível. Tenha. Fase. Tenho. Tiro S. Vê bem o que tu fazes. Portanto, letra E, vir e convier estão ambos empregados no futuro hipotético, que é o futuro subjuntivo. Fase e ver são dois verbos empregados no imperativo. Se vir Maria, mande que é um verbo no imperativo, assim como ver. Resposta, letra E. Questão bem difícil, bem difícil. Por quê? Reconhecer que o verbo está empregado no futuro do subjuntivo já é um tanto quanto complicado. Se isto te convier, mas note que falamos aqui de uma hipótese futura. O futuro do subjuntivo do verbo convir é convier. Agora, uma coisa importante que todo concurseiro sabe, ou deveria saber, porque cai muito na prova. O futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Então, se você vir Maria, mande-lhe um abraço. Se você se vir só, peça ajuda a Deus. Agora, o verbo fazer, que está empregado aqui no imperativo, é uma ordem que se refere a ti. Eu te chamo de tu e eu digo faze o que tens que fazer. A mesma coisa com o verbo ver. Eu vejo, tu vês. Tiro S. Vê bem o que tu fazes. Portanto, letra E, vir e convier estão ambos empregados no futuro hipotético, que é o futuro subjuntivo. Faze e ver são dois verbos empregados no imperativo, tá? Letra A. O verbo chegar está empregado aqui, ó, ou no futuro subjuntivo ou no infinitivo. E chegue não é um imperativo que se refira a ti. Colocar até pode estar no futuro subjuntivo, mas coloque é uma ordem para você e não para tu. Se você tiver, ótimo, tenha. Não, tem que ser tenha. Ah, coloque é uma ordem para você. Você coloque, né? Não tu coloque. Ele quer que você respeite o mesmo tempo e a pessoa gramatical. Tenha é uma ordem para você. Para tu seria tem. Aí por não Tenha para você. Para tu seria tenha. Tu tenha. Tenha tu. Ah, existe. O certo é puser, perdão, existe a forma por, mas o futuro subjuntivo do verbo por é puser e não por. E o põe até está certo, mas o por estragou tudo. Quando o sol se tá. Então seria puser e põe. puser, nunca mais diga quando o sol se pôr, porque isso não existe. Resposta é, portanto, letra Quando. Ah, tá. Então tá vendo? Ó. Quando o sol puser. Não, se pôr não. É quando o sol puser. Por tá errado. Nossa, essa questão é um nível muito foda. Muito difícil. E. Espero que tenha ficado claro e aguardo você em próximas correções. Até breve. É, são boas. Temos dar um joinha aqui. Só lembrando que futuro do subjuntivo é um futuro duvidoso, né? Que é algo que pode acontecer no futuro e o fase é um imperativo. É uma ordem. Mas é uma questão muito difícil, como o professor disse ali, né? A questão número 2. Sobre a morfologia de verbos. Assinale a opção que indica a única frase que apresenta um tipo de voz passiva diferente da empregada nas demais frases. Então, voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito é o paciente. Ele não pratica o verbo, ele sofre o verbo. O paciente é o paciente, ou seja, sofre o verbo. Né? O verbo, ele. A única certeza do planejamento
é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem. As coisas, as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Não, essa não é. A pedra filosofal, procurada em vão pelos alquimistas, foi por fim encontrada pelos vigaristas. Não, seria os vigaristas. Pedra filosofal é o dinheiro alheio. Foi por fim encontrada. Por fim encontrada. Foi por fim encontrada. Peraí, nada é impossível. Até que o caso seja mandado a uma comissão. Até que o caso seja mandado. O caso seja mandado. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem. O caso seja mandado. Os dois. Os dois têm a mesma voz ativa, né? A concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um. Se você não tem um concorrente forte, concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um. Foi por fim encontrada pelos vigaristas. Encontrada pelos, obrigado a inventar um. Nada é feito até que se veja algo por fazer. Se veja. Também achei difícil, né? Voz ativa, passiva e reflexiva. Vamos voltar aqui. Imperativo. Modo verbal. Ó, ativa, passiva e reflexiva. A gente está vendo a voz passiva. Passivo. O projeto será completado. Não, tudo bem, mas já devia a voz. Não, não tem aqui. É isso aqui. Não. Tá, a gente descarta essas duas. A pedra filosofal, procurada em vão pelos alquimistas. Então, a pedra filosofal procurada em vão foi por fim encontrada. Então, ela foi encontrada, né? Foi encontrada, sofreu a ação de ser encontrada. Foram planejadas, nunca ocorrem como planejamento, que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. É que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Parece que essa aqui também tá no mesmo naipe. A concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um.
Nada é impossível até que o caso seja mandado. Vamos começar. Até que se veja algo por fazer. Até que se veja algo por fazer, gente forte é obrigado a inventar um. Caraca, tá difícil. Hum, por fim encontrada pelos vigaristas, obrigado a inventar um. Acho que é a letra D. Não, é a letra A. Vamos ver aqui. Achei um pouco difícil de processar. Salve, salve pessoal, eu sou a professora Thaís Batista e vamos corrigir agora uma questão da banca FGV 2025 SEC Rio Grande do Norte. Vamos lá? Assinale a opção que indica a única frase que apresenta um tipo de voz passiva diferente da empregada nas demais frases. Observe que a questão fala sobre tipo de voz passiva diferente da empregada nas demais frases. A primeira coisa que você precisa saber é a definição de voz passiva. Então vamos colocar aqui. A voz passiva indica que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Então, se o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, chamamos esse sujeito, seja ele simples, seja composto, ok? De sujeito paciente. É um sujeito que sofre ação expressa pelo verbo. A voz passiva se divide em dois tipos. Pode ser voz passiva analítica Sintética. ou voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada pelo verbo mais a partícula ser. Esse verbo precisa ter base direta, ou seja, transitivo Verbo mais ser. direto ou transitivo direto e indireto. A partícula ser será a passivadora, ok? Então, o verbo tem que ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, partícula passivadora. Ok. Chamamos de PA. Voz passiva analítica é formada por locução verbal. Essa locução verbal tem verbo auxiliar sempre e verbo principal sempre no particípio. Esse verbo auxiliar pode ser o verbo ser, estar. Então a gente tem o verbo ser, estar, verbo auxiliar mais o Ficar, ok? Mais o verbo no particípio. Então, o que nós vamos buscar? A alternativa que tem voz passiva. Ela diz que todas têm voz passiva. Nós vamos buscar a diferente. verbo principal do particípio. É o particípio do verbo. Então, se três tiverem, um exemplo, tá? As três primeiras tiverem a voz passiva sintética e a quarta, que é a letra D, tiver a voz passiva analítica, você já sabe que a analítica é diferente, vai ser o gabarito. Se for o contrário, três agora que eu já vi o coisa, vai ser isso aqui. tiverem a analítica, você já sabe que a próxima, se for sintética, vai ser o gabarito, porque vai ser a única diferente. É basicamente isso, ok? Então, vamos lá. Ó. A única certeza do planejamento é que as coisas, ao sujeito as coisas, nunca ocorrem como foram planejados. Percebe aqui que aqui a gente tem uma voz passiva analítica, né? Coisas nunca ocorrem. Né? Ocorrem como foram planejadas. Ocorrem como foram planejadas. As coisas nunca ocorrem. Então, a locução verbal, a gente tem o verbo ser estar, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal no
particípio. Que ocorrem como foram planejadas. Verbo foram, uma coisa nunca ocorre como foram planejadas. Ela vai falar, né? Vamos para B. A pedra filosofal procurada em vão pelos alquimistas foi por fim encontrada. Foi por fim encontrada pelos vigaristas. Aqui, ó, foi por fim encontrada. Encontrada, planejada. Vamos ver a próxima. Nada é impossível até que caso seja Vamos lá. mandado a uma comissão. Nada é impossível até que o caso seja mandado a uma comissão. Vamos analisar. Mandado é o particípio. A ocorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um. Nada é feito até que se veja algo por fazer. Parece que eu confundi, né? Todas as frases são sintéticas, passivo sintético. E acho que a última frase é a frase nada é feito. Até que se veja algo. Até que se veja algo por fazer. Vamos As nossas alternativas. que ela Letra fala que eu A. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Foram planejadas. Olha aqui, ó. Locução verbal, verbo ser como auxiliar e o verbo particípio. As coisas planejam, as coisas foram planejadas. Foram planejadas, sofrem ação. Então eu sei que é voz passiva. Analítica ou sintética? Analítica. Então a primeira já é analítica. Continuemos. Letra B. A pedra filosofal. então acertei, mas vamos pegar aqui uma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Verbo foram auxiliar. Conjugação. É o verbo ir. Então, tá vendo? O verbo irregular. Verbo irregular. Tem o verbo ir. Pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu fostes, ele, ela foi, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vamos lá. Pretérito perfeito do indicativo, ou seja, um passado que aconteceu e e que foi concluído, né? Algo que aconteceu e já acabou. Acabou de acabar ou eu fui, verbo ir, né? Eu fui, tu foste, ele e ela foi, nós fomos, vós fostes, deixa eu ver, vós fostes e eles e elas foram. E o mais que perfeito de indicativo.
Que isso aqui ainda é difícil pra mim. Pretérito, perfeito indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fora, tu foras, ele, ela fora, tu foras, ele, ela foras. Reconhece mesmo? Fora, ele, ela fora. Tu percebe que tem um S aqui, né, no tu. Nós fôramos, nós fôramos, vós foreis, e eles, ele, elas foram. Difícil, né? Um verbo funciona como auxiliar quando acompanha outro verbo principal no particípio, gerúndio ou infinitivo, formando uma locução verbal. Exemplos. Eles haviam chegado cedo. O verbo haviam é o auxiliar. Haviam, ele ia sair mais tarde. O verbo ia é o auxiliar. A gente tem o verbo ia, o verbo haviam. Esses verbos são, às vezes, são difíceis de reconhecer porque eles são meio que irregulares. Aí torna o exercício mais difícil. Procurada em vão pelos alquimistas, foi por fim encontrada pelos vigaristas. A pedra filosofal é o dinheiro alheio. Veja, a pedra filosofal procurada. Aqui o foi está omitido, ok? Que foi procurada é uma redução, é uma oração reduzida, mas com voz passiva analítica. A pedra filosofal foi procurada em vão pelos alquimistas. Praticação sofreu. Voz passiva. Tem uma voz passiva analítica, porque como há redução, o verbo auxiliar foi omitido na construção. Mas veja aqui, ó, foi encontrada, é explícito na construção. Quem foi encontrada? A pedra. Praticou ação ou Verbo sofreu? ir, né? Sofreu. Eu tenho voz passiva. Analítica ou sintética? Analítica. Então eu já sei que a próxima, se for sintética, vai ser o gabarito, porque vai ser diferente. Vamos continuar. Nada é impossível, até que o caso seja mandado a uma comissão. Seja mandado, locução verbal. Quem vai ser mandado? O caso, sujeito simples, paciente. Praticação sofre. Voz passiva. Tem o verbo auxiliar, mais verbo principal. Então, isso aqui é voz passiva analítica. Aí, ó. Já elimino A, B e C porque são Seja. idênticas. Precisamos da diferente. A concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um. Quem é obrigado? Você. Eu tenho ali um sujeito paciente formado por que essa voz passiva? Formado por locução verbal. Então, é voz passiva analítica. É igual aos demais, elimine. Gabarito da questão é a letra E. Por quê? Nada é feito. Até que se veja algo por fazer. Eu tenho verbo, mais a partícula C. Veja, é verbo transitivo direto, mais a partícula C é a passivadora. É a voz passiva. Ah, então, aqui na sintética, a gente tem a partícula apassivadora, o C. E o verbo Sintética é a única alternativa que apresenta uma voz transitivo passiva diferente. direto, veja. Veja, o verbo transitivo direto. Deixa eu ver aqui um negócio. Verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto é um verbo que necessita de um complemento sem a presença de preposição para completar o seu sentido, sendo esse complemento chamado de objeto direto. Ah, lembrei. E o verbo transitivo direto é o que precisa complemento. Transitivo direto.
Hum, é, objetos sem o elo. Coisas. Ele não precisa de preposição. Hum, Poxa, eu peguei uma seara de questões muito difíceis aqui. Então, aqui, ó, para auditor, Tribunal Federal, para. Ixi, para professor de sei lá o quê, para auditor do tribunal. Aqui, deixa eu ver a próxima. Aqui já é técnico judiciário. Vamos fazer essa de técnico judiciário. É meio. Eu tô no começo ainda, né? Tô na segunda vez que eu faço exercício. Tá difícil ainda. Questão 3. Verbos abundantes são aqueles que possuem duas ou mais formas equivalentes. Ok, o que ocorre predominantemente nos particípios. Particípios do verbo. Assinale a opção em que o verbo indicado não possui as duas formas apresentadas. Então, essa questão aborda verbos abundantes, possui duas ou mais formas equivalentes. Formas equivalentes. Eu acho que eu já fiz uma questão disso. Formas equivalentes, que ocorre predominante nos particípios do verbo. Ou seja, algo no passado, né? Verbo no passado. Vamos ver. Aceitar, aceitado, aceito. Ahn, ele e ela aceitar. Eu vou aceitar. Eu vou aceitado. Eu vou aceito. Eu vou matar. Eu vou matado. Eu vou morto. Eu vou morrer. Eu vou morrido. Eu vou morto. Ah, peraí. Tá errado, peraí. É o verbo aceitar. Aceitado e aceito. Foi aceitado o pedido. Foi aceito o pedido. Foi aceitar. Aceitado. Foi aceitado? Peraí. Matado. Matado e morto. O assaltante. Não. Não, esse com certeza não, né? Morrer. Morrido e morto. É... Morrido. Em qual caso eu utilizo morrido? Né? É... Fulano morrido? Não, acho que não. Pegar. Pegado e pego, né? Foi pegado, né? Pegado e pego. João foi pego de surpresa. João foi pegado de surpresa. Acho que não. Chegar. Chegar, chegado e chego. Quando a vizinha chegou. Quando a vizinha chegado. Não.
Acho que é a letra A, né? Aceitar. Aceitado e aceito. Vamos ver, aceitar e aceito. Ih, é essa? Ixi, muito difícil. Chegada e chego. Não possui duas formas apresentadas. Ah, a opção em que o verbo indicado não possui as duas formas apresentadas. Ah, verbos abundantes. Eu esqueci de prestar atenção. Não possui as duas formas apresentadas. Então, para mim, um montão aqui não possuía. Chegar e chego. Chegada e chego. Então, deixa eu ver o que o professor vai falar. Hoje tá osso, hein? Parece que estou sofrendo muita pressão. Galera concurseira de plantão, eu sou a professora Fernanda Santos. Vou comentar uma questão da banca FGV 2024, cargo técnico judiciário. Só bora! Verbos abundantes são aqueles que possuem duas ou mais formas equivalentes, o que ocorre predominantemente nos particípios. A banca traz uma definição, conceito. Sim, porque eu posso encontrar na mesma pessoa tempo, modo ou forma nominal para esses verbos que podem ser apresentados de uma maneira, também de outra maneira. Por isso, são verbos abundantes. Assinale a opção em que o verbo indicado não possui as duas formas apresentadas. Por essa razão, ele não será um verbo abundante. Só posso utilizar uma forma. Não será um verbo abundante. Veja aqui exemplos comigo. Ó, verbo eleger. Eu posso corretamente falar elegido ou eleito. Existem as duas formas, portanto, é um verbo abundante. Aí, suspender. Posso falar suspendido, suspenso. Entregar. Entregado ou entregue. Aceitar, aceitado e Coloquei, então, aceito. repertório de verbos Matar, abundantes. matado Aí, ó, ou para morto. todos vocês. Veja comigo a letra A, aceitar. Existe aceitado? Sim. Existe aceito. É um verbo abundante. Matar. Existe matado? Eu tinha matado a minha vontade de estudar português com estilo aqui no que concursos. Eu posso falar, o bandido foi morto. As duas formas são corretas, portanto é um verbo abundante. Morrer. Existe morrido e morto. Ok? Pegar. Pegado e pegou. As duas formas existem, portanto são verbos abundantes. A letra, nas letras A, B, C e D. Mas, galera, olhem só a letra E, chegar. Chegado, correta é a colocação deste verbo, mas chego, não. O chego significa que é o verbo chegar, conjugado no presente do modo indicativo. Presente do indicativo. Portanto, a banca afirma que não É possui as verdade. duas formas apresentadas. Faltou bastante atenção também. Mas a maior atenção foi também essa daqui, né? Mas chego é o verbo estar no presente do indicativo. Né? Presente do indicativo. Chego. Não existe essa forma no particípio. Mas deixa eu ver um negócio aqui. Morrido. É morrido? É uma frase. Uma... Morrido. Disseram que ele tinha morrido no mesmo acidente que a família. A forma morrida é o particípio regular, utilizado quando acompanhada dos verbos ter e haver. Quando o particípio irregular morto é usado com ser e estar. Ter e haver morrido. Morrido. E ser e estar morto.
A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é o particípio regular e o particípio irregular, né? Irregular. Ser está. Bom, eu estou fazendo questões muito difíceis, né? Analistas públicos. Bom, no próximo vídeo eu vou continuar resolvendo questões. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!